Boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É com muita alegria que estamos realizando esse nosso trabalho das preces e radiações, a última desse ano que passou, que conseguimos realizar bastante trabalho, muitas pessoas foram auxiliadas. Enfim, estamos aqui nessa última noite, desejando que todos sejam felizes, que o ano novo seja muito bom para todos nós. E vamos convidar a todos para os nossos trabalhos. Nós temos as doutrinas, a doutrinária sexta-feira, às 19 horas. Temos o estudo do Evangelho no domingo, às 10 horas. A SEAC estará aberta a partir de quinta-feira, com os horários normais de trabalho. Os horários podem ser conferidos no site www.seacpoa.org. Também estão abertas as inscrições para o curso de férias sobre a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo, encontros nas quartas de janeiro e fevereiro. As inscrições para o preparatório, curso para iniciantes no Espiritismo, será a partir de fevereiro. Então, vamos manter nossos pensamentos equilibrados, acompanhando as preces e radiações, para que a equipe de socorro, que todas as terças-feiras trabalhe junto conosco, possam interceder junto àqueles que nós pensarmos para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos e os nossos próprios. Então, pedimos a Deus e a Jesus nesse instante, rogamos que possamos continuar trabalhando pelos nossos irmãos necessitados nesse ano que vem. Que as equipes de socorro desta hora estejam levando o alívio e a coragem a todos os irmãos em que pensarmos. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Damos então por iniciado o nosso trabalho na noite de hoje e vamos pedir para a nossa irmã Maria Helena Soares que faça a nossa página evangélica. Boa noite, irmã. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, irmãos. Hoje, como nosso irmão Francisco falou, estamos encerrando o ano, né, com esse trabalho das preces e radiações. Estamos também encerrando o nosso livro, né, Ceifa de Luz. E eu escolhi mais uma vez uma mensagem desse livro, que é a mensagem de número 56, que tem como título Temas da Prece. E começa com as palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, e que diz: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Essa mensagem de Jesus, ela está no nosso Evangelho, no capítulo 11, né, que tem como título Amar o Próximo como a si mesmo. E as palavras de Jesus está no mandamento maior da lei de amor, né, que é fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, que é a parábola dos credores e dos devedores. E ali, né, diz, tudo que nós quereis que os homens vos façam, assim, fazei-o aos outros também. E se nós pensarmos sobre isso, a cada ação nossa, nós só faríamos o bem, mesmo aqueles que ainda nos fazem alguma coisa que nos possa nos atingir um pouco o nosso ego, né? Mas é revidar com amor, né? Com doçura. E o nosso
benfeitor Emmanuel vai nos trazer assim, a seguinte mensagem, né? Que diz: roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pela saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possível. E aqui, todos nós temos recursos, né? Todas nós temos dentro de nós já a nossa força e sabemos que um pensamento, uma oração, uma prece ajuda muito aquele que está ou em aflição ou está em alguma forma, não está naquele estado de paz, e quando não se está no estado de paz, é muito fácil, é o que mais a pessoa quer é ferir ou agredir, né? Então, nós, principalmente, que estudamos a doutrina espírita, sabemos, né, que a oração sempre será um caminho, né, para a gente se utilizar. Ela é como um medicamento, é como um bálsamo, e ela vai atingir aquele que está precisando. Então, todos nós podemos pedir, usar desse recurso para ajudar o nosso irmão. E o benfeitor continua: espera a felicidade criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de confiança em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Também, né, nós sabemos, né, que nem todos eles têm aquela mesma força de vencer, de buscar se melhorar, né? Também aí podemos ajudar. Se também não podemos ajudar materialmente, podemos ajudar com conselhos, né, dando força. E materialmente, sempre há um pouquinho para ajudar, e sempre há alguém que precisa um pouquinho, né? Então, nessa época de final de ano, a gente sempre dispõe um pouquinho mais, né? Pensa mais em dar um presentinho, às vezes, e tem irmãos nossos que muitas vezes o pouquinho que se dá para eles é muito. Continuando a nossa mensagem do nosso benfeitor, ele diz: aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venha a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes, para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Percebem aqui que tudo o que nós podemos, né, dar ao outro, nós temos também que dar a nós mesmos, porque as mesmas falhas que o outro, que nós enxergamos nos outros, nós temos também. Só que é bem mais fácil, né, a gente enxergar o erro do outro.
e muitas vezes, não enxergamos o nosso. E quando nós não enxergamos o nosso erro, esse erro está lá, né? Está lá, quietinho na nossa consciência. Mas, no momento que nós enxergarmos, nós estamos também preparados para corrigir esse erro e nos perdoar também. Então, toda ajuda que nós dermos ao nosso irmão, nós temos que dar também a nós, né? E o benfeitor continua dizendo: suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação da paz dos outros. A árvore se alimenta com o recurso do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem enceirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que, para Deus, nada existe impossível, mas, de certo, que Deus espera que cada um de nós faça o possível ao nosso próprio favor. Então, a mensagem aqui, temas da prece, ela nos dá, né, ela nos dá toda essa orientação, né? É como assim, olha, hoje nós sabemos que a medicina, a neurociência, ela reconhece a importância da fé, da confiança na nossa vida, e que nós podemos, né, com as mudanças de hábito, com os nossos pensamentos mais edificantes, ir corrigindo aqueles pensamentos ruins, né, aquelas ideias que muitas vezes nos afloram assim. Então, porque nós ainda temos muitos vícios, né? Então, uma pequena mensagem para esse ano que se encerra, e que o nosso ano novo, vamos deter mais a nossa atenção, até no pulsar do nosso coração. E nesse pulsar do coração, ouvindo, vamos preencher as nossas memórias com belezas, com os sons da natureza, com as leis divinas, que a própria natureza, né, são as leis divinas. Vamos dedicar as nossas energias a serviços nobres e altruístas, que é um grande antídoto para a vida vazia, né? Cura a alma, depura a mente, e tenhamos sempre a paz do nosso Mestre Jesus, que foi o nosso exemplo, né? O nosso modelo de vida, de amor, né? E assim, a gente inicia um ano com uma paz, mais fortes para a luta, mais serenos, né? E que buscamos sempre essa serenidade nos ensinamentos do nosso Mestre. Que fique para a nossa reflexão e os nossos desejos desta casa de um ano com muito trabalho, né? Com muito trabalho nobre, com muito estudo, com muita paz e com todas as conquistas que nós somos capazes de fazer. E com a paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados
presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim delas, aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações.
Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra,
temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados,
permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.